passo a passo de uma paisagem simples e fácil de fazer. Olá, eu sou a Carla do canal Carla Arte em Portugal e esta semana venho-lhes propor uma pequena paisagem fácil de fazer, uma paisagem relaxante para todos os níveis. Eu espero que fique comigo, vai ser uma coisa muito simples. Gostaria que dessem no fim a vossa opinião, saber se estão a gostar, se querem que eu mude de tema, por exemplo, de cores, o que vocês gostarem, se quiserem flores, se quiserem, o que quiserem. Manifestem-se. Fiquem comigo, fiquem até ao fim e verão que não se vão arrepender. Até já! Comecei com um céu azul, azul cerúleo, o meu famoso azul, PP15, e não fiz os contornos das montanhas. Como vão poder ver depois, quando eu fizer as montanhas, passei por cima, porque não tem problema nenhum, podem ir à vontade. Pelo contrário, eu gosto, faz ligação entre as coisas, entre as diferentes massas de cores. Nesse azul retirei, fiz brancos para dar um bocadinho de movimento no céu, sempre na diagonal como eu gosto, que não quer dizer que vocês tenham que fazer na diagonal. Estou um bocadinho rouca, desculpem lá. E fiz um bocadinho de movimento no céu, para que não seja um céu muito plano. Não gosto muito de ver os céus planos, lisinhos, de uma ponta à outra. Bom, embora aqui em Portugal seja, no verão seja essa a base, mas não gosto muito. No nosso rio, ou regato, vamos dizer assim, apliquei o mesmo azul que apliquei no céu, com efeitos como em cima, não é? Com zonas brancas, zonas mais escuras. E como veem, vai ter também umas pedrinhas na água. Mas como veem também, passei por cima, porque não há necessidade de estar a fazer contorno. Tudo isto tem uma ligação, as pedras têm ligação, tudo está ligado entre eles e eu gosto muito assim. E como vão ver no final, sai-se muito bem. Escureço um bocadinho as bordas do rio, como estão a ver, com um azul mais escurinho. Um azul onde eu acrescentei um bocadinho de castanho. O meu castanho é terra de sombra queimada. E continuo assim a aplicar, como estão a ver, simplesmente. Entre duas camadas deixo sempre secar para que não faça transição e na próxima camada até vão ver que vou ter que aplicar água porque está, ó, como estão a ver, estou a aplicar água de novo porque secou e eu não queria que secasse porque eu queria o efeito de molhado, pois é água, não é? Quero o efeito, ó, como estão a ver aqui, reparem que quando aplicamos as cores com água, o efeito é muito mais lindo, é mais fosco, não fica com contornos e eu não gosto de ver aqueles contornos, como eu já lhes expliquei, os contornos retos. E então apliquei agora uma cor azul não é bem azul, é o azul ultramarino com um bocadinho de amarelo e um bocadinho de vermelho, que é o meu alizarinho, para dar este verde musgo, vamos dizer. Como estão a ver agora, estou a tirar um bocadinho de cor das minhas pedras, porque como esqueci-me de referir, o sol vem do lado direito, então preciso de ter as pedrinhas mais clarinhas, pelo menos do lado direito, para que tenhamos um efeito de sol. E entretanto deixo secar. Começo agora com o nosso horizonte, que é um verde clarinho, que é o amarelo misturado com o azul ultramarino. E vou fazendo movimentos aleatórios, para dar movimento ao campo, a essa erva, para que não seja plano. Não gosto de ver muito plano, como já têm visto nos meus vídeos. Gosto de ter movimento e aqui aplico com movimentos. Aplico do outro lado, na outra borda do rio, e vou começando já a aplicar também as bermas, porque as bermas têm que ser bastante escuras para que
ressaírem e, como sabem, o rio e as bermas são bastante escuras. Continuo aqui a aplicação deste lado também, com bastantes movimentos. Lá no horizonte também acrescento mais um bocadinho do verde que eu utilizei na frente, pois o da frente, como repararam, é um bocadinho mais escuro que o de trás. Como eu já expliquei, atrás tem que ser mais claro porque é mais longe, e mais perto, mais escuro, porque está perto de nós e nós conseguimos ver muito melhor o que está perto de nós. Passo aqui a outra etapa, que é a etapa das montanhas. Esta montanha é um azul ultramarino com um bocadinho de rosa alizarinho. Vão ver, vou escurecê-la com uma pintinha do meu castanho, para do lado esquerdo ter o efeito de sombra e o efeito que o sol está do lado direito. Reparem, e eu aplico ainda molhado. Como estão a ver, ainda aplico molhado para ficar mais homogéneo, mais fusco, mais dilatadinho e para ter uma sensação de natural. Já aqui mais para a frente, aplico um verde escuro, o mesmo azul, com um amarelo e com uma pintinha também de alizarino, mas menos, para dar um tom mais esverdeado em vez de um tom rosado. Porque aqui na frente vai ter efeitos de árvores ao longe e é uns tons diferentes, e como podem ver, isso aproxima mais a montanha de nós. Ao escurecer a que está na frente, automaticamente a que está clara está mais longe e a outra está na frente. Vou proceder ao mesmo procedimento que fiz na precedente montanha, isso mesmo. Vou retirar cor do lado direito para que tenhamos a percepção do sol, de clareza. Este procedimento é muito simples, basta molharmos um bocadinho o pincel, retirar o excedente de água e passam e retiram a água. Lá atrás, como estão a ver, eu achei que estava um bocadinho, que faltava qualquer coisa, então acrescentei uma montanha muito clarinha para nos dar a perspectiva, para termos um efeito de perspectiva maior. Aquela ali é muito, muito clarinha, quase do tom do céu, apenas um tomzinho abaixo mais escuro, e como veem, fez toda a diferença, a perspectiva mudou completamente. Acrescento aqui com toquezinhos do meu pincel, toques com a ponta do pincel reta virada para cima, para termos um efeito de pinheiros ou de árvores, para ter um efeito de árvores. Não é para fazer árvores, é justo, estão a ver, o efeito. Trazemos bem justamente até a bordinha em baixo, que é o nosso horizonte. Estão a ver da seguinte maneira. Vamos passar agora a fazer uma cor um bocadinho mais escura, isso, para dar o realce, e fiz um amarelo que é o nosso amarelo que tem Candium, que como eu já expliquei, é o único amarelo que conseguimos fazer sobrepor sobre outras cores. Isto aqui eu fiz, acrescentei este amarelo para quê? Para dar um bocadinho de luz à nossa imagem. E, como veem, mudou completamente, mas nunca deixando de se ver o que está por baixo. Faço os movimentos, assim, faço do outro lado igual, mas com uma cor já, com o pincel de lado, para ter efeitos de erva, e com uma cor já saturada, dessaturada. Acrescentando, as beiras vão aparecendo. Com o verde mais escuro vou fazendo as beiras do rio, como estão a ver, descontinuamente,
que me veem aqui descontinuamente, não me façam traços direitos, porque vai dar um efeito um bocado estranho. E nesta beira do rio vou usar várias cores, vários tons, para aparecer à beira do rio. E porquê? Porque nós na beira do rio temos várias plantas, ervas, folhas que se acumulam com o decorrer do tempo. Neste momento estou a pintar as pedrinhas, que é uma das coisas que me deu que dá mais trabalho, vamos dizer entre aspas, nem é trabalho, é a sobreposição de cores. Tem que levar várias sobreposições para atingir o relevo que a gente deseja. Porque o rochedo tem relevo e se eu pintasse plano, assim como estão a ver no primeiro plano, não teríamos o relevo que vamos ter no fim, que vão ver no fim. Então vai ser tudo por camadas, em cima de camadas, vou tirar, vou pôr, vou tirar, vou pôr, até obter o objetivo que eu me tinha fixado, não é? Que é as pedras no primeiro plano. Pois elas estão no primeiro plano, algumas serão mais destacadas do que outras, claro, serão as principais, outras serão menos destacadas porque já não são principais, e depois vou trabalhando uma a uma. Não estão a ver? Por enquanto vou metendo a minha cor, é o meu ocre, cor ocre. Ali, como estão a ver, tem um rochedo bastante grande, que vai ser bem trabalhoso, para ele sair bem vamos ter que acrescentar várias camadas de tinta. Para fazê-los usei o ocre e o meu castanho, que é o cena queimado, para fazer ressair. Como o nosso sol está do lado direito, como estão a ver, eu vou escurecê-lo sempre do lado esquerdo, para termos um efeito de sol. Neste momento estou a retirar e a dar luz. Como veem, o objetivo é esse mesmo, é retirar, é pôr, é retirar até obtermos o relevo necessário e o relevo natural de uma pedra, não é? Vão a ver, uso aquele meu pincel espalmadinho, que praticamente uso quase só para isso, para retirar. Como tem, as sedas são bastante duras, retira facilmente com este. Isto é um pincel dos mais simples que pode haver, é um pincel de 1€. Podem comprar em qualquer loja, Action, podem comprar, mesmo nos chineses acho que tem. Este até acho que eu tive gratuitamente, que veio numa paleta qualquer e eu uso para isto. Como estão a ver, não é preciso gastar dinheiro para comprar este tipo de pincéis, gastar dinheiro. Aqui eu explico como faço, está a ver? Molho, chupo no paninho, não é? Retiro o excesso e passo no sítio desejado. Esfrego até sair a tinta. O que se passa é que aqui é com um papel celulose. Isto até é um caderno da Action, um caderno de aguarelas, para pintar aguarela. A celulose é muito fácil retirar. Quando é algodão é muito difícil retirar. Então tem que ser, aplicas e tens que retirar imediatamente, porque senão depois acabou. Enquanto que aqui a celulose é mesmo feita para isso, para retirar, para pôr e retirar, para termos este tipo de efeitos. E como lhes digo, este blocozinho é um bloco Action. É um bloco de 1€ e uns tostões, muito barato, muito acessível, tem muitas folhas e tenho estado a utilizá-lo. Já na última aula utilizei, gosto muito dele e é muito bonito, tem uma capa muito bonita também e estou a gostar muito de utilizar este tipo de papel celulose. Agora, se é verdadeiramente celulose, eu não sei, porque não tem nas descrições, mas é papel aguarela, tem 300 miligramas por metro quadrado, portanto, tem aquilo que se pede de um papel para pintar aguarelas.
E como estão a ver, os resultados são muito bonitos. Se vocês vão começar, como eu já lhes disse várias vezes, não estejam a investir em papel muito caro, porque papel muito caro depois vão ter pena de botar ao lixo quando se enganam, vão ter medo de pintar porque vão ter medo de estragar a folha de papel. Enquanto que aqui, se estragar, estragou. Errei, viro a página e começo de novo. Não há aquela coisa de estraguei e botei, vamos dizer, 1 euro ao lixo de papel, não é? Como estão a ver, continuo sempre a aplicar os meus castanhos, os meus ocres. Aqui vão fazendo as sombras das nossas pedras, porque as pedras têm as sombras em baixo e têm aquele efeito de molhado, não é? A parte de baixo do penedo está sempre mais escura, porque está metida na água e mais molhado, enquanto que a parte de cima tem aquele efeito mais lisinho, porque a água passa por cima e dá-lhe aquele efeito de polido. E é isso que eu tento reproduzir aqui nas minhas pedrinhas, é esse efeito de polido de velhas, não é? Que já estão há muito tempo na água. Como estão a ver, dá um bocadinho de trabalho as pedras. Acho que de todo o desenho é a única coisa que dá um bocadinho de trabalho, é as pedras. Se vocês virem que não são capazes de fazer as pedras, façam apenas o desenho, sem as pedras no rio, façam apenas a paisagem e vão ver que fica lindo na mesma. Eu apenas acrescentei este detalhe, porque pronto, achei que ficava bonito e pronto. Mas também é verdade que pus porque para mostrar-lhes como se faz este tipo de coisas, como se trabalha uma pedra, como se trabalha certas coisas que não são feitas de uma vez só, que são feitas com várias camadas, umas por cima das outras. Aqui vou voltar, como estão a ver, e isto ainda vai demorar um bocadinho a ficar pronto. Ainda vou acrescentar mais castanho entre eles para refazer, resseguir as sombras, não é? As sombras das nossas pedras. Aqui achei que precisava de algumas também na beira, já no campo, então acrescentei, como estão a ver. Não estava satisfeita do resultado, então acrescentei mais umas pedrinhas e achei que ficava mais bonito assim, uma continuidade. E puxa, e vocês vão fazer, se quiserem fazer como eu fazem, se não quiserem, simplesmente não façam as pedras, façam só aquilo que vocês virem do desenho que são capazes de fazer. Aqui estou a esbater, a tirar a rigidez do contorno, como já lhes tinha explicado, tinha molhado o pincel para que não fique rígido. Neste momento fui ver se estava seco aquela parte, porque vou acrescentar as nossas árvores que vão fazer o efeito de perspectiva. E como ainda não estava, ainda continuei mais um bocadinho aqui nas nossas pedras, como podem ver, que já estão a ficar quase prontas. Aqui acrescento as sombras, que faltava aqui nestas. Mais um bocadinho de sombra. Continuo por aí. E como estão a ver, estão a aparecer as nossas pedras, estão a ver? Vão aparecendo com relevo. Acrescento mais um bocadinho de cor. Desta vez acrescentei o alizarinho para dar profundidade. Acrescento este lado também, claro. É a beira do rio também. Acrescento um alizarinho que está ligeiramente sujo com azul, propositadamente, para não ficar aquele vermelho garrido, muito garrido. Mas é o alizarinho que está, só o queimei um bocadinho com um bocadinho de azul para termos um efeito mais esbatido. É a palavra certa.
Continuo a acrescentar mais um bocadinho, vai por etapas, como eu lhes disse, nunca façam um traço só de uma vez, porque não fica natural. Neste momento, então, vamos lá à parte principal do nosso desenho, que é as árvores. É uma paisagem com árvores, com efeito, vai ter efeito de perspectiva, pois vamos fazer as árvores mais longe, muito pequeninas, e depois as árvores mais perto, maiores, para teres a perspectiva no desenho. Comecei por um verde claro, que é um azul ultramarino misturado com um amarelo limão. Comecei por esse verde claro. Depois vou passar a segunda mão e as terceiras, vou acrescentar a cada vez mais um bocadinho de de ocre, ou para cortar a cor, ou então um bocadinho de alizarinho para escurecer um bocadinho a cor, para termos um verde mais escuro. E, como eu lhes expliquei, sempre mais escuro do lado esquerdo, porque temos o sol do lado direito. Isso nunca esquecer. Então, nossas árvores serão sempre mais escuras do lado esquerdo. Aqui faço a grande árvore que está na nossa frente. Realmente a perspectiva, para termos uma boa perspectiva, para termos um primeiro plano mais bem definido e um segundo plano menos definido, que é a regra. Continuo aqui com batidinhas, igual, comecei pelo verde mais claro e depois vou interferir, vou meter a cada vez um verde mais escuro para dar a profundidade da árvore, o relevo, tudo isso conta muito. Nunca façam, uma árvore não é feita numa mão só, pelo menos 3, mínimo 3 mãos, para ter relevo, senão não tem relevo, e cada vez a cor diferente, porque é isso que vai dar o relevo da árvore, é as cores diferentes. Estão a ver? Estou a acrescentar só do lado esquerdo de todas as árvores um bocadinho mais escuro, porque eu estava à espera que elas secassem para poder acrescentar. Neste momento sujei o meu desenho, como já é costume fazer nos desenhos todos, sujo tudo, mas vou já limpar e vai ficar tudo bonito na mesma. Eu bem que tenho a aguarela, passo um paninho e sai. Enquanto está molhado, depois já vai ficar a marca. Aqui então, peguei no meu amarelo, porque eu gosto imenso de fazer isto. Vai um bocadinho contra aquilo que eu digo e aquilo que são as regras da aguarela, mas eu adoro. Pegar no meu amarelo que tem candiame e este amarelo, uma vez que está o verde pousado, este amarelo por cima, eu adoro. Pronto, simplesmente eu adoro o efeito. E é o que eu estou a fazer neste momento. Estou a pôr esse amarelo e até estou a espalhá-lo um bocadinho por todo o horizonte. E isso assim, que é para dar também efeito de ervas ali, não é? As ervas têm várias cores e eu ali na beira do rio vou pôr várias cores de ervas. Vou pôr amarelo, vou pôr verde, vou pôr vermelho, todo tipo de cores para dar profundidade e para dar realismo à nossa beira do rio, não é? Porque atrás não vale a pena fazer, porque não apenas basta fazer o que está à frente para que depois saibam que atrás é a erva que tem. Aqui faço do outro lado igual, para que tenhamos mais relevo. Peço também desculpa pelo barulho que está, mas temos obras aqui a decorrer, não há maneira de eu fazer isto de outra forma, a não ser com barulho de fundo. E neste momento agora, como estão a ver, continuo a fazer as bermas do nosso rio, que está cada vez com mais profundidade, mais realce. E é esta insistência em vir, fazer, refazer, vão fazer outra coisa no desenho e depois voltam atrás. E é essa insistência que vocês vão aprender e que vão ver que realmente vale a pena passar várias camadas e que a aguarela é mesmo isso, é camada em cima de camada até atingirmos o efeito desejado. E eu adoro isso. Acho que a beleza da aguarela é essa mesma.
A beleza da aguarela é isso mesmo, é passar várias camadas, voltar, ir, vir. E aqui então, vamos começar a fazer os troncos das nossas árvores. Os troncozinhos, eu ponho e esbato com o dedo, que é para não ficar muito escuro, porque é longe. Como estão a perceber, por isso é que eu vou lá com o dedo para tirar um bocadinho da cor. Aqui esta já vai ser mais próxima, então já vai ser mais escura. Esta mais longe, estão a ver? Tiro um bocadinho de cor, porque é muito longe. E as mais próximas terão mais cores. Que cor é que eu usei? Usei um verde muito escuro. Usei azul com amarelo e com a pintada de cremosi de alizarin. Como ainda não estava realmente como eu queria, ainda acrescentei um bocadinho de castanho, mas uma pitadinha de castanho para ter este verde muito escuro, que é o verde azeitona, um verde muito escuro. Embora pareça preto, mas não é preto, é verde. Não tinha muito sentido pôr os troncos pretos, porque não existe nada preto no desenho, não estaria na harmonia do desenho. Aqui estou a fazer os troncos, como estão a ver. Depois vão fazendo alguns, não precisam fazer exatamente os mesmos que eu. Tudo depende de onde está as suas folhas, as suas... Cada um, conforme fizer a sua árvore, conforme vai procurar meter os ramos. Eu pus desta forma porque me aparecem brancos naqueles sítios, mas vocês talvez façam de outra. Cada um vai ver em que sítio vai acrescentar os seus ramos. Nunca ramos compridos todos de uma linha só, como estão a ver. Apenas uns traços, assim, muito simples de fazer. E passo mais uma vez uma pincel na beira do rio, desta vez com o azul, o verde que eu fiz para os troncos. Aproveitei que tinha e pus ali. Reparem que a profundidade aparece. E o nosso desenho está quase a chegar ao fim. Quase. Ainda não chegou. Agora, neste momento, estou a pôr um bocadinho de sombra. Uso o mesmo verde que estava a usar nos troncos. E um bocadinho de sombra ponho a ver-se nos mais perto, mas nos mais longe, muito longe, não. Não vale a pena, porque estão muito longe, não dá para vermos as sombras. Acho que é impossível conseguirmos ver sombras a uma tal distância. É só sugestionar. Desculpem lá. E então, agora, vamos com a última camada, porque agora já está bem seco. Vamos passar a última camada de azul cerúleo, porque como tem as sombras, e para passar por cima das sombras, para vermos o efeito das sombras debaixo de água. Fazem uma cor muito, como vê, ela é muito transparente. Eu acho magnífica esta cor. Gosto da transparência dela. Bom, aplicando, como estão a ver. E o nosso desenho está prestes a acabar. Mais escurinho aqui perto de nós, claro, que está perto de nós. Mais clarinho lá atrás. Mas quanto mais perto, não é mais escuro, porque estamos perto e vemos melhor aquilo que está perto de nós. E eu estou-me a repetir, mas realmente é isso mesmo, é que o que está perto é mais visível. Mais um bocadinho. É assim, à volta das pedras, para vermos os reflexos. Olhem, como estão a ver, este toquezinho final dá a diferença toda. Uma tinta muito clarinha, muito transparente, não façam uma tinta que pareça guache, tem que ser tudo muito clarinho, de forma a parecer o mais natural possível. Como estão a ver, dá a sensação de mesmo as nuvens que estavam em cima, dá a sensação que temos nuvens em baixo também.
o mesmo clima de cima normalmente tem que refleti-lo em baixo também. E continuo mais um bocadinho. Aqui aplico mais um bocadinho de castanho, porque eu ainda não estava satisfeita do contraste. Aqui aplico contraste. Como estão a ver. Vou aplicar também um bocadinho na árvore, porque neste momento estou a achar que a árvore não está muito contrastada. Estou a preparar a tinta e venho com contrastes. Contraste é o castanho escuro aqui, neste sítio. Como estão a ver. Mesmo ali entre as pedras, ter um bocadinho de contraste que saia. Não muito linear, só um bocadinho. E, como estão a ver, o resultado vai aparecendo. Mais um bocadinho aqui. Porque assim, é um problema, é nunca saber quando é que vamos parar. Quando estamos a pintar, entramos numa atmosfera em que, se nos deixassem, íamos sempre. Nunca vamos saber quando é que temos que parar, porque é um prazer tão grande estar a pintar que nos esquecemos de tudo. Aqui meto um bocadinho mais escurinho. Está debaixo da árvore, claro. Aqui um bocadinho de sombra. E o nosso vídeo está prestes a acabar, como eu já lhes disse. E continuo ainda a retirar a cor. Mais uma vez peço desculpa pelo barulho que está lá fora, mas é um barulho ao qual eu sou alheia. E a toque final é esta árvorezinha, um galho de árvore que vai aparecer ali, porque vai sugerir que ali existe uma árvore e que só vemos um galho. Como estão a ver, comecei com a cor clara, agora uma cor mais escura e os contrastes já estão feitos. Aqui já estão os contrastes, já estão os galhos. E como eu lhes tinha dito, achava que a árvore do outro lado esquerdo não tinha muito contraste. Aqui vou aplicar o contraste. E então aqui está o resultado. Espero que gostem. Eu diverti-me imenso a fazê-lo. E com isso vou-lhes dizer até para a semana. Bye!